为什么旁边没有云彩？我等待着美丽的姑娘呀。Então pega, alguns são repetitivos, né? Alguns artigos. Alguns artigos são repetitivos. Mas de qualquer modo tem uma ou outra novidade e tal. Mas dá um panorama da China, o que foi esses 30 anos. Porque o de 87 era uma previsão. Eu diria que eu acertei uns 80, 90%. Isso aí eu estou vendendo o meu... Né? Agora, os outros não, os outros já são constatação do que aconteceu realmente. O crescimento, o desenvolvimento da China, as mudanças. Então, é uma coisa assim, do ponto de vista histórico moderno, não tem paralelo, não. Mesmo os crescimentos dos Estados Unidos, da Inglaterra, depois da Alemanha, em 30 anos o que a China fez não tem paralelo na história. E o que é que o senhor acha que a China conseguiu fazer esse crescimento tão grande em tão pouco tempo, independente dos outros países, de sair durante uma política, entre aspas, fechada, nessa mudança? Não, a China tem uma coisa. A China até o século XV era o país mais avançado do mundo. É um fato interessante, né? Ela, se você contar em termos de embarcação, a China tinha... A frota chinesa era de grandes juncos, utilizando velas triangulares, leme, bússola. Se você comparar as embarcações chinesas do século XV com as embarcações depois espanholas e portuguesas, é um pinguinho, assim. Ela levava 1.500 homens, era um negócio, e eram frotas. Na China ocorreu algo que é também meio sem precedentes no resto dos países, porque enquanto em Portugal houve a Revolução de Avis, em que a monarquia se aliou aos mercadores, né, aos burgueses, e derrotou os feudais. E Portugal é muito interessante, porque se você estudar Portugal, na realidade, a Revolução de Avis, houve uma reforma agrária em que uns senhores feudais substituíram outros, e os senhores feudais, que eram os nobres, foram proibidos de trabalhar. Viraram os famosos Joões sem terra. Na realidade, essa foi a base para a grande exploração marítima de Portugal no século XVI. Né? Eu sei que foi no final do século XV, né? Início do século XVI. Cabral, Camões, um montão, fazia parte dos Joões sem terra. Eram nobres que não tinham mais terra e não tinham nada. Ou eles faziam as aventuras ou nada. Então, na aliança da monarquia com os mercadores, eles tiveram uma mão de obra de primeira ordem para comandar o processo exploratório. Na China foi o contrário, os mercadores perderam a disputa com os feudais. A frota foi destruída, é um negócio impressionante. E abriu campo para quê? Para a dinastia Ming, que era a dinastia dominante, se romper em duas alas. Uma se uniu com a dinastia Manchu, que era uma minoria nacional, mas muito forte militarmente, e que dominou a China durante quase 4 séculos. A dinastia Qin, foi a última dinastia antes da República, é uma dinastia estrangeira, não era uma dinastia chinesa. Era um domínio estrangeiro sobre a China. Então, você vê como as alianças da monarquia com os mercadores foi fundamental na Europa para o início do capitalismo, para o desenvolvimento do capitalismo, né, do mercado e tudo mais. E na China, com a derrota dos mercadores, houve um atraso brutal. Mas a rigor,
23 anos de revolução quase ininterrupta. Então, começa, sem contar com o início da República, mas a partir do que eles chamam de Primeira Guerra Civil Revolucionária, 1924, contra os senhores de Guerra do Norte, até 1949 a China passou por 3 guerras civis e mais uma guerra de resistência contra o Japão. Então isso é um período em que você tem um cadinho e quem é bom se forja e quem não é vai ficando de lado. Não quer dizer que todo mundo fique bom, mas você forja uma série de lideranças que historicamente é única também, né? Você teve um período longo assim. E isso deu uma legitimidade para a República Popular que nenhuma outra teve também antes. Então eles conseguiram fazer várias tentativas. Na verdade, a China, se você pegar de 1949 até 78, a China tentou vários caminhos para se desenvolver. Então, primeiro ela tentou copiar os soviéticos, fazer uma industrialização meia a galope, forçada, né? Porque ela também estava sob bloqueio econômico, político, militar completo. A partir de 49, a China praticamente nem era famosa, não era China. Então ela não tinha onde procurar. E era uma época de pós-guerra também que quem tinha acumulado recursos eram os Estados Unidos. A União Soviética, a Rússia, não tinha dinheiro para prestar para a China, ninguém tinha. Então o que eles fizeram? Tentaram fazer isso com recursos próprios. Você só consegue esses recursos de duas formas. Tirando o excedente dos trabalhadores, dos operários, e tirando o excedente dos camponeses. Não tem jeito. Isso foi até 57, quando todo mundo começou a chiar, né? Não dá, não era isso que a gente esperava. Então eles mudaram. Então depois tentaram outro caminho, foi o chamado Grande Salto. A grande mobilização para fazer de irrigação para metade da área agrícola deles. Né? Mas era um trabalho assim, de 50 mil pessoas trabalhando para formar um desvio do rio, né? Fazer o desvio, a integração de bacias. Mas também isso deu problemas muito sérios. Depois eles tentaram. Tentaram as 4 modernizações, também não deu muito certo. E depois tentaram um negócio que foi único, que foi a Revolução Cultural, que era uma tentativa de todo mundo trabalhar igual, todo mundo ganhar igual, tá entendendo? Que também não gerou riqueza. Era aquilo que a gente pode chamar de socialismo da pobreza. A China era assim, tinha em 76, 78 a China tinha 1 milhão e 100 milhões mais ou menos de habitantes, 700 milhões de pobres e 400 milhões abaixo da linha da pobreza. Era todo mundo igual na pobreza. Não dá certo, ninguém quer viver na pobreza. Então aí, com o fim, na realidade a Revolução Cultural foi perdendo apoio popular, porque ela começou com um grande apoio popular. Ela foi a maior mobilização massiva que se conhece também. Né? Foi perdendo apoio popular e em 76 ela já não tinha apoio popular nenhum. Então aí eles fizeram uma revisão e começaram a ver o que precisavam então. Foi popular. Eles fizeram finalizada a Revolução Cultural, eles fizeram uma grande avaliação histórica. Quem tinha morrido? E viram então que eles precisavam, vamos dizer, eles para desenvolver as forças produtivas, desenvolver a tecnologia, etc., eles não podiam contar só com um tipo de propriedade, só com um tipo de propriedade social. Eles tinham que contar com todas as propriedades possíveis, todos os tipos possíveis de propriedade, o que incluía a propriedade capitalista. Então, muita gente diz, mas isso não é marxista, abandonar o marxismo. Não,
O próprio Marx dizia o seguinte: nenhuma sociedade pode ser substituída, ou é substituída na história, antes de esgotar todas as suas possibilidades. E a China é um país atrasado, que não conhecia o capitalismo, conheceu o capitalismo meio atravessado. Quem levou o capitalismo para a China foram os estrangeiros. E era um capitalismo um pouco desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, em 49, 85% da população era analfabeta, ainda existia servidão. A China era dividida entre senhores de guerra, senhores feudais, que tinham exércitos próprios. Todo mundo fala do Tibete, né? O Tibete, em 49, ainda tinha, não só era uma teocracia, onde predominava a servidão, mas ainda existiam localidades em que havia escravismo. Mais que servidão. Mais que servidão. Então, era uma situação de muito atraso, legado por esse processo anterior. Então, mudar isso, sem contar com todas as formas de propriedade, era querer dar um salto, né? Não se conhece na história nenhum salto desse tipo. Então, eles resolveram fazer isso. Então, vamos readotar todas as formas possíveis de propriedade. Então, propriedade individual, propriedade capitalista, etc. E o Estado ficou somente com aquelas áreas estratégicas de orientação. O papel do Estado chinês virou o papel de orientação do processo de desenvolvimento. Eles não abandonaram o planejamento, eles continuaram com o planejamento, mas não com o planejamento micro, só com o planejamento macro. O planejamento micro fica por conta das empresas, e das empresas estatais. As empresas estatais na China hoje têm mais autonomia do que as empresas estatais no Brasil. Elas têm mais capacidade de atuar no mercado com liberdade do que no Brasil. É lógico que tem um negócio do contrato de responsabilidade. A empresa assina com o governo, na China, assim, as empresas estatais têm uma assembleia de funcionários e empregados que aprovam os planos, então, na assembleia, tem participação do board da empresa e assina com o governo um contrato de responsabilidade que vai ter lucratividade, etc. Se não tiver, se tiver prejuízo, o conjunto da empresa assume o prejuízo. Então, digamos, é uma liberdade, mas é uma liberdade com uma responsabilidade enorme. Né? Então, por isso é que você vê que as empresas estatais chinesas têm uma agressividade muito grande, porque tem que prestar conta lá também para o resto. Então, eles passaram a fazer isso. Isso coincide também com uma época assim, favorável do ponto de vista internacional. Se vocês lembrarem, a abertura política da China ocorre em pleno curso da Revolução Cultural. Ela ocorre em 1971 com a visita do Kissinger à China. Né? Uma visita secreta. Os chineses convidaram uma equipe de ping-pong para fazer a diplomacia do ping-pong. Depois o Nixon foi, estavam afundados no Vietnã, os chineses se aproveitaram disso. Nós podemos negociar com você para fazer o acordo, né? Ser a interface. Né? Agora, desde que você reconheça a China como um único país, não formosa, que nós assumamos o nosso lugar na ONU e no Conselho de Segurança da ONU, que você rompa relações diplomáticas com Taiwan. Comercial não tem problema, pode manter relação comercial, mas diplomática só a China responde. Taiwan é província da China, província rebelde, mas província chinesa e não um outro país. Então, essa foi a condição, porque essa é a base da China nas relações internacionais. E aí, foi aí que começou, então, uma virada do ponto de vista diplomático. O Brasil assinou relações com a China em 74, em plena época do Geisel. Geisel quase cai, né? O ministro da Guerra tentou derrubá-lo por causa disso. Imagina, estabelecendo relações diplomáticas com o governo comunista, como é que pode? Foi uma disputa interna brava, mas para o Brasil era interessante, né? Já naquele momento. O
se deu conta de que a China podia jogar um papel importante. Então, essa combinação de planejamento e mercado, vários tipos de propriedade, o Estado jogando um papel não só de orientação, mas também de correção dos desvios do mercado, tomando como base também a combinação de alta tecnologia com baixa tecnologia para garantir emprego. Você sabe, são várias combinações estratégicas que eles utilizam no sentido de fazer o país se desenvolver. Então, eles abriram uma coisa que quase ninguém cita, e porque também não tem dados, é o quê? Eles passaram, veja bem, de 1949, 50, digamos assim, até 78, 80, portanto 30 anos, de inflação quase zero e pleno emprego e escassez de produtos. O que acontece? Um povo que está acostumado, historicamente, com guerras, pestes, não sei o quê, o pessoal guardou, mesmo ganhando pouco, mas como gastava pouco, guardou muita coisa do colchão. Então, quando eles abriram a oportunidade de pequenas empresas, porque isso foi uma explosão de gente tirando dinheiro do colchão e aplicando. Agora, quanto era isso? Difícil dizer, mas que jogou um papel muito importante nessa virada, jogou. Era exatamente o que eu ia perguntar. O senhor acabou de me responder. Na hora que houve a abertura, porque na Revolução Cultural, que o senhor colocou aí, era trabalho igual para todo mundo, né? Era aquela história do igualitário, né? Todo mundo trabalhava igual, todo mundo era pobre, lascado igual. Aí, quando houve a abertura, quem é que foi sacado desse todo mundo para ser o empresário, para ser o cara da estatal, para ser os donos do dinheiro? Por que esses caras foram os iluminados que vieram a ser? Não, mas até a propriedade capitalista, até a propriedade individual. Tem vários processos aí, você vai ter isso. Tem muita gente de dinheiro guardado no colchão. Então virou pequeno proprietário e alguns entraram e conseguiram se desenvolver. Num país em que você tem um desenvolvimento médio em 30 anos de 10% ao ano, a riqueza dobra a cada 4 anos. Se você é rápido, tua riqueza não só dobra, como triplica, quadruplica, que é para 4 mais do que os outros. Não é tudo igual. Você tem um processo diferenciado. Isso é a primeira coisa. Segundo, o Estado jogou um papel importante via empresas estatais no sentido de realocar o pessoal que era excedente. Porque você tinha o quê? Você tinha 3 pessoas para cada posto, 3 empregados. Produtividade, portanto, lá embaixo, né? Então, começou um processo de mudança. E o Estado, então, financiava aquelas pessoas que tivessem projetos que ele via que estava dentro da perspectiva de longo prazo dele. De planejamento de longo prazo. Isso aqui é a primeira coisa, eu sempre conto essa história. A primeira coisa que eu fiz em 81, que eles me levaram, foi para visitar o que o intérprete chamou de agência de emprego. Você imagina, na minha cabeça, agência de emprego, eu via pelo Brasil. Mas não era nada disso, era uma agência de fomento, de bairro, que eles estavam experimentando para... Nessa agência de fomento tinham 17 empresas, era uma incubadora, praticamente. 17 empresas, eu visitei 3, uma de tapetes de seda, outra de equipamentos de controle de água, de manômetros e eletricidade, né? E outra de software. Então, se você pega isso pela China, você imagina o que deve ter sido isso em 3, 4 anos. Então essa é uma outra coisa que eles em 79, eles começaram a admitir investimentos estrangeiros na China. Primeiro através das 5 zonas econômicas especiais. Era uma região geográfica onde eles admitiam ali a entrada de capitais estrangeiros, desde que trouxessem alta ou nova tecnologia, eles fazem essa distinção. Né? Segundo, que fizesse joint venture com uma empresa chinesa
E terceiro, que tudo que produzisse fosse para o mercado externo. É uma fórmula, eles dizem que copiaram isso da Zona Franca de Manaus, mas que fizeram um upgrade. Qual é o upgrade que eles fizeram? A empresa chinesa, sócia da empresa que trouxe alta tecnologia, internalizava a tecnologia. Tá? Segundo, a empresa chinesa, sócia da empresa estrangeira, ia na garupa da empresa estrangeira para o mercado internacional. Para fora. Gente, é uma fórmula super simples, mas de uma eficácia impressionante. Então, 2 ou 3 anos depois, eles abriram mais 14 portos e foram se preparando para ir abrindo. Hoje não é mais preciso você entrar na China tendo como sócio uma empresa chinesa, você pode entrar com capital próprio. Segundo, você vai ver as empresas chinesas hoje, elas têm musculatura para competir com as empresas internacionais. Hoje elas estão criando tecnologia própria. Elas copiaram para diabo, mas fizeram o chamado upgrade na tecnologia, porque a tecnologia, se você não está todo o tempo fazendo upgrade, a vida História. Coisa de fim de feira, né? Professor, outra coisa. O senhor disse que o povo era pobre e analfabeto. Qual é o índice de analfabetismo hoje? Hoje, segundo... Peraí, deixa eu perguntar outra coisa. Já, porque na mesma conversa. E nas empresas estatais, os empregados fazem a assembleia junto com a direção, criam os marcos a serem atingidos. Quais são as garantias também que os empregados têm, além disso aí, mas não só das empresas estatais, nas empresas privadas, como é que os trabalhadores hoje são tratados? Quais são as garantias que ele tem, qual é o salário que ele recebe, como é que é? Porque a informação que a gente tem não é das melhores, né? E que a relação é quase de servidão ainda, com relação aos trabalhadores das empresas privadas lá. Então é isso aí que eu queria saber do senhor. Primeira, analfabetismo. Hoje, segundo os dados da própria ONU, é 15%. Já tem 15% de analfabeto, que é alto. Sim, mas para quem tinha 70%... Para uma língua difícil daquela, eu acho baixo. Para o quê? Para uma língua daquela cheia de tracinho. Mas é porque, na realidade, você tem uma grande parte da população chinesa ainda é rural. No campo, é. E não é só rural. A China, do ponto de vista geográfico, a China não é um país fácil. Qual é a altitude máxima do Brasil? 3.000 e poucos metros. Na China ela tem 8 picos de 8.000 e lá vai pedrada. Era bom um jogo de futebol lá, mas tudo bem. Então ela tem, o primeiro patamar é até 200 metros, o segundo já chega a 2.500 a 3.000 metros, e o terceiro patamar é acima de 3.000 metros. E vai embora. Então, e você ainda tem uma grande parte da população vivendo aí, que são regiões muito difíceis. Né? Tem 2 grandes desertos, o Gobi e o Tamatacã, que são enormes, um é arenoso e outro é pedregoso. Então não é um país fácil assim do ponto de vista geográfico. Do ponto de vista agrícola, ela só tem pouco mais de 100 milhões de hectares de terras agricultáveis. O Brasil tem 360 milhões de hectares. Então não é fácil. Mas mesmo assim, você não sabe. Do ponto de vista de hoje, da desigualdade social que se instalou, uma desigualdade social. Exatamente. Você hoje tem cerca de... abaixo da linha da pobreza, há um certo descompasso entre dados da Unesco, dados chineses, etc. Mas a coisa hoje gira em torno de 16 milhões. 16 milhões ainda vivendo abaixo da linha da pobreza. Depois você tem pobres, você tem 500 milhões de pobres. Você tem classe média baixa, 500 milhões. E você tem classe média alta, 350 milhões. Então, se você olhar assim, em 30 anos, a China tirou da linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza 800 milhões de pessoas e jogou ao nível de classe média
baixa e alta. Não tem paralelo no mundo. Saiu de um país de uma estrutura que era uma estrutura agrária para uma estrutura industrial. Altamente industrializada. Então isso Sim, mas como é que é a relação e dos aí, trabalhadores? Como é que isso que eu é? quero Como é saber. que é? Pompeia só faz pergunta difícil, professor. Não, Isso aqui é bom, como diz o meu amigo, eu quero ter problema. eu quero ver se eu vou fundar o PT lá. É porque eu estou sentindo que Pompeia está lá, tá? Exatamente. Sem problema, não adianta. Então, olha, você tem uma legislação trabalhista, que exige que você... Lá os sindicatos são por fábrica, não são por categoria, tá? São por chão de fábrica. Então você tem uma legislação trabalhista que é imensa. Isso significa, qual é o problema? A legislação, como no Brasil, nem todo mundo cumpre a legislação. Então você vai encontrar empresas onde os funcionários têm participação direta nas estatais. Estatal também não é só estatal nacional. Na China você tem estatal nacional, estatal provincial e estatal municipal. Você tem as estatais nos três níveis. É o funcionário público, de uma maneira geral. Não, empresa estatal mesmo. É estatal mesmo. É propriedade do Estado. Sim. Mas ao nível municipal. Sim, é o funcionário público. Não. Diferente. Não, o cara tem, por exemplo, uma empresa uma empresa de energia elétrica do município. É. Tudo bem, esse aí não me preocupa não, me preocupa é o privado. Não, isso. Então, Tá. agora, Não, tá você certo. tem, Esse aí está cobertado. Você tem garantia uma- do Estado. Você tem, aí na área privada, Pronto, você isso me tem as preocupa. privadas estrangeiras, aí você tem situações diferentes. Você tem uma situação em que a legislação é cumprida à risca, porque eles têm medo. As brasileiras está tudo legal. Muitas americanas está legal, francesa. Mas você tem alguns casos, é o Walmart. O Walmart foi preciso uma briga do governo e da federação sindical para eles permitirem a organização sindical a nível de chão, porque eles não queriam permitir. Foi Como não briga permite lá mesmo. nos Estados Unidos. Foi briga mesmo. Como não Como aqui. permite nos Estados Unidos. Como aqui eles Não botam para lascar na organização Então sindical. você tem Não é também isso, em alguns não. casos das regiões mais atrasadas, casos de trabalho escravo. Qual é a diferença? É que toda vez que o governo descobre, vai para cima. E mata. Sim, mas quais são as garantias que eles têm? Eu digo assim, o que é que ela... Por exemplo, a gente aqui no Brasil, pode não acontecer, mas a gente aqui tem salário mínimo, unificado, a gente tem 13º, a gente tem férias anual. Eu digo, pode até não Não, isso cumprir. eles não têm, eles Pronto, agora eu digo, é que pode não- até não cumprir, mas tem uma legislação. Tem como cobrar. Tem, Tem um claro, É isso que eu quero. O que é o Cobra mínimo que direitos, se cobra ali? Quais são os direitos? Não, olha, Trabalhistas. eles não tinham salário mínimo até pouco tempo. Agora estão estudando a possibilidade de Que hoje ainda não tem. Hein? Hoje ainda não tem. Ainda não tem. Mas vamos dizer, em média, o produto é tão salário barato. mínimo chinês hoje corresponde a uns $100. $100 na China são quase 700 yuans. Você com 700 yuans, turma que já foi lá, sabe que compra coisa para dar de pau. Então, ele tem garantido, do ponto de vista salarial, o básico. Hoje a maioria do povo chinês tem garantido, os operários têm garantido o básico. O que ocorria em alguns lugares, principalmente para os operários migrantes, é que os empreiteiros enrolavam, não pagavam a tempo. Então isso começou a dar problema. O governo entrou em cima e estabeleceu uma legislação própria para os migrantes. E hoje os migrantes têm direito não só de ter o salário pago em dia, tem que ter pago em dia, senão os caras entram pelo cano. Tem direito a是无的月亮升上了天空呀，为什么旁边没有云彩？我等待着
这美丽的姑娘呀，你为什么还不到来哟喂？如果